Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a nossa família, nossas vidas, né? Hoje Jesus diz assim: tenho compaixão da multidão. Jesus vê muitas pessoas com fome, também sofrendo fisicamente, né? E Ele tem compaixão dessas pessoas. O Evangelho hoje, na quarta-feira, dedicado a São José, está em Mateus 15, de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos. Olha só com quem Jesus estava. Por isso que no Evangelho de hoje ele fala: tenho compaixão dessas pessoas. Coxos, aleijados, cegos, mudos e outros doentes. Então, ao colocar onde? Aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificavam a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. E nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha só com quem Jesus andava, né? Com aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Eu fico imaginando, né, quando essas pessoas foram colocadas aos pés de Jesus. Aqui diz assim o Evangelho, né? Levaram consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, então os colocaram aonde? Aos pés do Senhor Jesus. Você tem alguém doente aí na sua casa? Você está precisando de uma bênção, de uma graça, de uma cura? Coloque-se aos pés de Jesus. Agora mesmo. Então, meus irmãos, e o que ele fez? Ele curou a todos, né? Ele curou todos. E todos ficaram curados, meus irmãos, minhas irmãs. Todos ficaram curados. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, né? Então imagina, meus irmãos, minhas irmãs, a mãe desses mudos, as mães deles. Eles saíram mudo, voltaram falando. E quando eles chegaram, a mãe na certa, né? O pai na certa, os irmãos começaram a fazer sinais. E ele falou: mãe, pai, meus irmãos, eu estou falando. Eu encontrei, me colocaram aos pés de um Senhor lá e Ele me curou. Imagina a alegria dessa senhora. Também, né? Os mudos falando, os aleijados. Ele saiu aleijado e voltou andando, voltou curado. Na certa, meus irmãos, minhas irmãs, esse aleijado foi curado, coxo, andando. Na certa, eles tinham lá um vizinho que ajudava eles a entrarem dentro de casa. Na certa, eles viram
né, que ele demorou, falou, meu Deus, cadê esse menino? Cadê essa menina? E o que ele fez? Tinha uma escadinha, 2 vizinhos ajudavam a colocar o aleijado, o coxo, e ele chegou andando. Meu filho, o que aconteceu? Mãe do céu, a senhora tem que ver. Encontrei um moço que me colocaram aos pés dele, e olha aí o que aconteceu. E os cegos enxergando. Imagina, meus irmãos, minhas irmãs, a mãe, o pai colocou o vizinho lá para ir com companhia, né? Sempre colocava um de plantão, falou, hoje você vai com meu filho. E ele volta louvando a Deus, glorificando a Deus. Mas aí Jesus chegou e disse assim, ó, eu tenho compaixão dessas pessoas. E aí um dos discípulos disseram assim, mas o que a gente vai fazer? Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar a fome desse povo? Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, sentia a dor do outro. Ele se colocava na dor do outro. A dor da miséria, a dor da pobreza, seja ela material, seja ela espiritual. Jesus tem um coração sensível às realidades humanas, meus irmãos, minhas irmãs. Penso que Jesus, na segunda multiplicação dos pães, narrada no Evangelho de hoje, queria reforçar e ver o quanto os discípulos já haviam aprendido sobre a expressão tenho compaixão da multidão. Jesus tem compaixão da miséria do outro. E nosso Senhor Jesus não foi e não é um professor que veio nos ensinar o que é certo e o que é errado. Ele bota a mão na massa, né? Ele é um Pai misericordioso, cheio de compaixão por cada um de nós, que tem o desejo de ver, de ser feliz. Ele tem o desejo de nos ver felizes também, meus irmãos. E é para viver essa plenitude, nós precisamos o pão da vida que a Santa Igreja distribui a nós, que é a Eucaristia, todas as missas. Sendo Jesus Eucarístico o verdadeiro alimento da alma, que nos sacia, que nos leva ao céu. Então esse Evangelho de hoje também nos ensina sobre o poder da providência de Deus em nossa vida. Uma multidão faminta com 7 pães e alguns peixes, o pouco nas mãos de Deus, o pouco nas mãos certas, se tornou tudo. Em várias situações da nossa necessidade, se apresenta muito mais dos que os recursos que temos no momento para resolver. E quantas vezes nós perguntamos, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta do recado? Se determinada situação vai mesmo dar certo? Se vale a pena tentar? Nesse momento, Jesus sopra em nossos ouvidos a essa pergunta. Quanto você tem? Quanto você pode oferecer agora? O milagre começa com o que temos e com a entrega sincera de Deus. Isso aqui é um milagre de Deus? Coloque aos pés de Jesus. Cristo sabe muito bem das suas necessidades, das minhas necessidades, e Ele tem poder para transformar, abençoar, multiplicar o pouco que temos. Portanto, meus irmãos, diante desse Evangelho, nós precisamos exercitar o que? A fé. Coloquemos nas mãos do Salvador tudo o que temos e somos, e confiemos em sua infinita misericórdia. Nos preparamos dignamente para participarmos do grande banquete que é a Eucaristia, que é Jesus, que é fonte de vida, alimento da nossa fé. A Eucaristia é mais do que um pão partilhado. A Eucaristia não é algo, é alguém. É Jesus vivo, te esperando todos os dias, principalmente nesse tempo do Advento, Ele está te esperando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Que São José interceda pelo pouco que você tem, mas o pouco que você tem nas mãos certas, dá certo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.